Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Thalita Medeiros, eu sou estudante de Psicologia da Universidade de Taubaté e eu estou cursando o quinto período. Bem-vindos ao curso de Introdução à Psicanálise, feito pela Liga de Psicanálise da Universidade de Taubaté. Meu nome é Gabriel, eu sou presidente da Liga de Psicanálise e estou no último ano da Faculdade de Psicologia. Sigmund Freud nasceu dia 6 de maio de 1856 em Freiburg, na Morávia, então parte do Império Austro-Húngaro, hoje conhecido como República Tcheca. A sua família vivia do comércio de lã, e os biógrafos relatam que desde pequeno Freud recebia tratamento especial em relação aos seus irmãos. A sua mãe o chamava de meu sig de ouro. Ele sempre foi um menino estudioso e com boas notas na escola. Freud aprendia línguas estrangeiras por conta própria, e aos 12 anos ele lia Shakespeare no original. E curiosamente, desde muito cedo, ele mantinha o hábito de anotar os seus sonhos. Um episódio que Freud vivenciou com seu pai marcou a sua infância. Na ocasião, o seu pai andava na rua até que outro homem o mandou sair da calçada e o ofendeu por ser judeu. Freud não lidou bem com a reação de seu pai, pois ele apenas pegou seu chapéu, limpou a lama e seguiu seu caminho, aceitando aquela situação. No vídeo a seguir, nós podemos perceber que Freud se incomodava com o preconceito contra os judeus e gostaria de provar que os mesmos podem ser inteligentes como qualquer outro. Freud's marginality as a Jew played a role in his developing his ideas. Because it's standing back and rather than being absorbed and taking for granted cultural norms and cultural assumptions and beliefs, he's critiquing them, he's questioning them, he's challenging them. He knew that he was very bright. He knew that about himself. And he was going to prove to the world that a Jew could become a great. Aos 17 anos, mesmo com o desejo de cursar direito, Sigmund ingressou na Universidade de Viena em medicina. Algum tempo depois, ele conhece Martha Bernays, com quem ele se casou aos 30 anos e juntos tiveram 6 filhos. Quando Freud completou 26 anos, seu trabalho no laboratório chegou ao fim. Martha Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu. Logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa. 2 meses depois, eles ficaram noivos. Meu tesouro, minha adorada. Eu sabia que só depois da sua partida eu perceberia a dimensão da minha felicidade. Ainda não consigo contê-la. E se seu doce retrato não estivesse diante de mim, eu diria que tudo não passou de um sonho. Sig, meu Zig, hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome. Querido, estou feliz. Sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida. Formou-se em 1881. Seu sonho era ser um pesquisador e deixar sua marca na história por suas descobertas científicas, e pensava que esse reconhecimento viria através de seu estudo sobre as possibilidades terapêuticas da cocaína, ainda pouco explorada pela ciência, tema de sua monografia sobre a coca. Abandonou essa área quando um amigo que tratava o vício em morfina com cocaína, por sugestão de Freud, morreu de overdose. Pouco tempo depois, um colega seu ganhou o prêmio Nobel por seus estudos a respeito dos efeitos anestésicos da substância. Na época, a cocaína não servia como entorpecente. Eram diluídas partes de miligrama em água e aplicadas diretamente na corrente sanguínea. Pela necessidade de ganhar dinheiro para poder se casar e constituir família, Freud se afasta da carreira de pesquisador e passa para a clínica como neurologista, focando em pacientes que sofriam de histeria. Curiosamente, ele também era acometido por alguns sintomas de origem psíquica. Tinha fobia de viajar, era viciado em charutos, fumando mais de 20 por dia, e às vezes desmaiava em determinadas situações. Em 1884, conhece o médico Joseph Breuer,
que o informou sobre como, sob efeito de hipnose, os pacientes podiam lembrar do que aconteceu para que se originassem seus sintomas. No ano seguinte, com um mestrado em neuropatologia, Freud conseguiu uma bolsa para o curso de especialização na França, onde aprendeu sobre hipnose com o neurologista Jean-Martin Charcot. Quando voltou para casa, ingressou como interno no Hospital Geral de Viena, tratando de doenças nervosas. Aqui podemos ver a imagem do local onde iniciou seus trabalhos, ou seja, seu primeiro consultório. Nos dias de hoje, o local é mantido como um museu. Em 1895, Freud publica o livro Os Estudos sobre a Histeria, em parceria com Breuer, sobre a paciente dele, o emblemático caso de histeria de Ana O, que sofria de contraturas, mutismos e paralisias. Foi ela que usou o termo cura pela fala para descrever o tratamento, o que fez Freud trocar a hipnose pela associação livre como método, por ser mais eficaz e não provocar dependência do paciente pelo médico. O senhor deve dizer tudo o que vier à sua cabeça, mesmo que lhe seja desagradável, que pareça sem importância, irrelevante ou até mesmo sem sentido. No ano seguinte, 1896, usa pela primeira vez o nome de psicanálise para seus estudos, métodos e descobertas. Nos próximos anos, Freud segue estudando o inconsciente, as neuroses, impulsos sexuais e a sexualidade infantil. Suas ideias foram rechaçadas pela comunidade médica. A partir de 1902, Sigmund Freud se reunia toda semana com colegas para discutir seu trabalho, surgindo assim a Sociedade das Quartas-Feiras, frequentada por Carl Abraham, futuro analista de Melanie Klein e pioneiro da psicanálise na Grã-Bretanha. Era frequentado também por Ernest Jones, que virá a ser seu biógrafo oficial, e Carl Jung, com quem rompe anos mais tarde e este fundará a psicologia analítica. Freud temia que a psicanálise se tornasse a ciência de judeus e via em Jung uma possibilidade de romper barreiras. Todos esses foram presidentes da IPA, Associação Internacional de Psicanálise. A primeira vez que a psicanálise pareceu penetrar no meio acadêmico foi em 1909, quando Freud foi convidado a dar conferências nos Estados Unidos. No segundo congresso, no ano seguinte, em Nuremberg, a IPA foi de fato fundada. Tratava-se de uma organização internacional que lida com a criação de novos grupos psicanalíticos, gera debates e desenvolve pesquisas. Essa organização e as conferências internacionais foram a maior causa da popularização da psicanálise no mundo. Freud era conhecido por seu hábito de fumar charutos, costumeiramente mais de 20 por dia, o que gerou um câncer de laringe para ele. Foi sua primeira cirurgia para retirar tumores em 1923 e passou por mais 30 nos 16 anos seguintes. Mesmo assim, ele nunca parou de fumar. Marie Bonaparte, sobrinha bisneta de Napoleão, consultou-se com Freud a partir de 1925, em Viena, e mais tarde tornou-se também psicanalista. Marie foi quem introduziu a psicanálise na França, contribuindo em muito com a obra que escreveu, com destaque para seus estudos sobre a sexualidade feminina, fundando a Sociedade Psicanalítica de Paris, traduzindo os textos de Freud e mantendo a psicanálise sempre em evidência nos meios científicos. Marie Bonaparte in the waiting room, waiting for her analytic hour. Sua doença piorava e o nazismo crescia na Alemanha. Em 1938, sua casa em Viena e a Associação Vienense de Psicanálise são vasculhadas pelos nazistas. Teve seus bens confiscados e sua biblioteca queimada. Sua filha, Anna Freud, é presa e interrogada pela Gestapo. Em junho desse ano, depois de pagar um resgate, eles se refugiaram na Inglaterra. Now this is already Hitler in Vienna. That's our house looked with the swastikas on it. Oh, and that is the crowd cheering Hitler. Look at the crowd. The crowd, that's how it looked. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertolt Brecht e Albert Einstein.
Que grande progresso, Freud disse a um amigo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje, contentam-se em queimar meus livros. Em Londres, concedeu uma entrevista à BBC. É a única gravação da voz de Freud. Nessa casa também foi visitado pelo pintor Salvador Dalí. Foi incondicional do trabalho do psicanalista. Até pintou um retrato dele. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring pupils and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Mein Name ist Sigmund Freud. No dia 23 de setembro de 1939, aos 83 anos, Sigmund Freud morreu em Londres. Sua morte foi assistida pelo médico que o tratava. Depois da morte do pai, Anna continuou a morar nessa casa por 44 anos, trabalhando como psicanalista, especialmente com crianças. A última casa em que morou hoje é um museu aberto à visitação. Eu sou Rafael, Monteiro Coningal Fus, sou psicólogo de formação. Eu fiz a minha formação em psicanálise em 2 momentos. Eu fiz primeira pós, era um curso livre com a Temis, em São José, que ela sai um pouco de área agora. Foi uma primeira aproximação, com a psicanálise. E depois fiz uma formação mais formal, vamos dizer assim, no SET Sapiens, em São Paulo, no departamento de formação. Para vocês estarem perguntando, eu vou detalhando, que essa formação que eu fiz tinha um viés mais de escola inglesa. Eu estudei muito Klein, tem algumas noções que ficam ainda na minha escuta, mas eu não sigo mais. Eu não me identifiquei a ponto de direcionar para uma especialidade assim. E depois eu posso falar um pouco de como é que eu entendo hoje a psicanálise na clínica, Por eu me considerar freudiano, mas eu não leio só Freud, É uma outra concepção também, que depois, acho que mais pra frente eu falo um pouquinho disso, Mas minha formação é essa, Então, faço análise, supervisão, estudo, continuo estudando até hoje. Sempre trabalhei em Taubaté, meu consultório sempre foi em Taubaté. Eu comecei a atender logo depois que eu me formei,
que é uma outra ressalva também importante, né? A graduação, ela, para um olhar um pouco da psicanálise, né? Ela não prepara um clínico, ela não é suficiente. Não sei hoje em dia, na minha época não era, né? Esse é um senso, é mais ou menos o senso comum da época. Hoje mudou muito, né? Então, o que vocês estão fazendo, a gente nunca teve nem chegar perto disso, né? E uma ideia de uma liga, assim, uma coisa fantástica, né? Assim, a gente tivemos psicanálise, mas mais dentro da sala de aula, a coisa mais, né, intramuros, a coisa mais formal, vamos dizer assim. Quer que eu fale um pouco do meu interesse na psicanálise, como surgiu? Para fechar Sim, então? Isso. O que te levou para a psicanálise e para Freud em especial, né? Então, a psicanálise, eu fiz uma primeira terapia quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, se não me engano, e eu tive umas dificuldades de almoçar fora com meus pais, ficava muito ansioso, né? E tinha náuseas, né? Quando eu almoçava fora. E fui procurar uma terapeuta comportamental, porque eu não sabia o que era, né, se tinha diferenças ou não. Eu fui procurar uma psicóloga. E meus pais, assim, me indicaram, né, porque, né, estava no ensino médio, não tinha nenhuma noção disso. E encontrei, né, se foi uma psicóloga X em Taubaté, fiquei alguns meses com ela, né. De alguma forma me ajudou, né, a falar sobre o que eu vivia, o que eu passava, né, tentando dar conta do que estava acontecendo, entender um pouco aquilo. E eu, na época, né, olhando agora, né, para a experiência, né, aquela dificuldade que eu tinha, né, aquele tipo de sofrimento, houve uma contenção, né, e isso amenizou, talvez, a intensidade, mas não se resolveu totalmente, né, assim, fui encontrando uma confiança maior, fui me dessensibilizando do estímulo que era almoçar fora, estar num ambiente público com muitas pessoas, né. Mas eu nunca entendi bem o que era aquilo, né? Era muito circunscrito o que eu sentia. Não é comer em qualquer lugar, não é comer com qualquer pessoa. Tinha algumas coisas que davam que tinha uma representação para mim, tinha um sentido que eu não dava conta, que não fazia muito sentido. Né? E aí, fiquei uns meses com ela, aí senti uma certa melhora e tal, aí fui para a psicologia. E aí, no segundo ano da psicologia, uma colega minha, a Thalita, que hoje também é psicanalista, indiquei para algum de vocês também ela, mas ela está mais ocupada agora com 2 filhos, acho que ela é um pouco mais kleiniana, vamos dizer assim, mais afinada com a kleiniana. Ela me indicou a Marilena Monteiro, essa posso falar o nome, né? Falo foi a que acompanhou durante 8 anos da minha vida, assim, conheci no segundo ano da faculdade. Marilena Monteiro, eu fui meio sem saber que era psicanalista, não tinha muito claro, assim, né? A Thalita me indicou, falou que era da psicanálise, eu estava começando a ouvir falar no segundo ano, curso, né, da psicologia, e fui. E aí foi, né, desenrolando o processo, aí, né, com ela eu fui tendo essa noção do sentido do sintoma, que tem alguma coisa que é inconsciente, que a gente não sabe falar, não sabe dizer o que é, mas que não basta, essa é uma coisa, né, um pouco delicada, mas uma crítica necessária, né, quem trabalha com psicanálise, não basta, né, convencer, conduzir, não é uma mera crença que eu tinha, né, é algo que me escapava, né, e me atravessava, né, e na relação com ela, ao falar dela, na transferência que eu fui estabelecendo com ela, depois também posso falar um pouco disso, eu me dei conta do que era esse sintoma, né, do que acontecia, o que me tomava essa situação fóbica, né, que agora eu podia falar que é um sintoma fóbico, né, de almoçar fora, e nunca mais. Hoje eu almoço com meus pais fora, como em lugar lotado, sem banheiro, e não sinto nada. Desfez esse sintoma pela palavra, né, e não só a palavra, né, não é só o que ela fala, mas a relação, né, a transferência, os silêncios dela, né, o espaço de aparecer uma coisa que não tinha uma resposta pronta, que ela não sabia o que eu tinha. Uma coisa interessante também, né? A posição do analista não é assim, eu já sei o que ele falar, eu vou encaixar na teoria, já tem uma resposta para ele. Não, ela não sabe. A teoria dá um estofo, né? Assim, dá uma referência, mas a resposta é individual. Né? Para mim, aquela situação do restaurante não era uma fobia comum, tradicional, como qualquer outra pessoa. Tinha coisas específicas. Né? Essa especificidade que a Marilena não sabia, ela sabia que não sabia, e aceitou a posição de não saber, eu fui falando, ela foi, né, fazendo umas
alguns apontamentos, opa, aí eu percebi qual era o medo, né? Né? De vomitar, botar para fora. Eu considero o freudiano hoje é uma questão aberta, né? É uma coisa fechada totalmente. Eu não tenho muito simpatia, né, por essa ideia assim, de ser só caniano, um caniano ortodoxo, um lacaniano de escola, que fecha a porta para os outros teóricos que foram expoentes, né, dos canais, que tiveram contribuições relevantes, né, de leituras clínicas, assim. Acho que eu fechar a porta para falar, não, eu vou ler só Klein, Klein dá conta de tudo, Lacan dá conta de tudo. Né? Ou ser só um freudiano que só lê Freud. Eu tenho alguns amigos também que tem uns debates às vezes, não basta também ler Freud, o que vem depois é mais do mesmo, né? É um adendo do mesmo. Também não acho, eu acho que não. Eu acho que tem alguns expoentes assim que se você não passar, não conhecer, não ler, né? Isso, claro, isso é minha opinião, é minha experiência, né? Só minha opinião. Eu acho, na minha opinião, que você fica um analista um pouco incompleto, né? Você perde, você corre o risco de ficar medíocre por uma limitação institucional, não sei, né? Você poder ler o Winnicott, ler algumas coisas do Bion, o próprio Melanie Klein, o Lacan, né? Para dizer os principais, né? Ferenczi, mas esses são os que trouxeram coisas importantes, né? Que você precisa ler, né? Conhecer. Então, eu me considero freudiano porque eu procuro ler essas outras referências, né? Aprendo com elas, mas eu não sigo nenhuma específica, né? Eu não me domino a minha técnica na psicanálise, no consultório, é aquilo que o Freud ensinou, né? Acho que isso continua atual. Em sua investigação sobre o caso de pacientes histéricos, Freud percebeu que o sofrimento não era causado por males fisiológicos, mas por influências psíquicas. A partir daí, e da constatação de que o psiquismo puramente perceptível deixa lacunas para entender esse funcionamento, constitua o inconsciente. Dizia, os poetas e filósofos que me antecederam descobriram o inconsciente. O que eu descobri foi um método científico de estudá-lo. Freud conceituou duas tópicas. A primeira divide o aparelho psíquico em três: consciente, pré-consciente e inconsciente. Na segunda tópica, trabalha as instâncias eu, isso e supereu. O inconsciente compreende a maior parte do pensamento humano. É como se fosse uma floresta à noite, e o que uma lanterna ilumina a parte consciente. Então, o inconsciente é todo o pensamento que não sabemos que estamos pensando. Nossas formas de desejar, de escolher quem amamos, como tomamos decisões que não parecem possuir algum sentido, e não só isso. Alguns pensamentos são proibidos de chegar à consciência. São os que foram recalcados e derivam em sintomas. O pensamento começa inconsciente, regido pelo princípio do prazer, ou seja, inconscientemente não existe a noção de moral, de tempo, de segurança, de contradição, nem de se algo é possível ou não. Conforme o processo de tornar-se consciente, o pensamento vai passando para o princípio da realidade. Aí sim, sua posição no mundo concreto ganha relevância, e o pensamento deve passar pelos testes de censura no pré-consciente. Caso não se mostre aversivo nenhuma fonte de sofrimento, o pensamento pode chegar à consciência. A disposição do eu, do isso e do superior nessa tópica é pouco precisa. Ao menos, o isso é totalmente inconsciente. É lar de nossas tendências mais profundas e primitivas. A parte do isso que se organiza, somada às resistências e do contato com o mundo, é o eu. Este tem sua maior parte consciente e alguma parte inconsciente. Por último, a última instância a se desenvolver, o supereu, também consciente e inconsciente. Algumas coisas mudaram, muita coisa mudou, né? O próprio ético, mas assim, a técnica, o psiquismo, né? O funcionamento psíquico, na base, na origem, ele não está tão diferente assim. Mudou o sintoma, mudou a relação do sujeito com a cultura dele, o sintoma que ele faz, isso mudou, né? Aquelas histerias de Freud da época dele, de onde ele que brilhou o olho dele, né? Que foram as histéricas, das paralisias físicas que não tinham uma causa orgânica, né? Que foi assim um desencantamento do Freud, né? Isso você não vê mais muito hoje em dia, mas acontece.
Não é que não acontece, acontece, mas como a sexualidade toma um outro rumo, hoje os sintomas estão indo para outros lugares, né? Acho que eu concordo bastante com você sobre a gente não se limitar a uma linha específica dentro da psicanálise, né? Todos trazem contribuições. O Freud foi o primeiro, mas não foi o único, né? E eu acho impressionante que ano passado completou 100 anos Além do Princípio do Prazer. Verdade. 20 anos antes completou 100 anos da interpretação dos sonhos. E tipo, mais de um século depois, tudo isso continua relevante e continua chocando ainda. Chocando, verdade. Que o Freud, sabe, em outro contexto, em outro sistema de tecnologia, de relacionamento, sabe, não era um mundo globalizado ainda. E continua relevante, continua importante, continua, parece ainda transgressor. Você fala de sexualidade infantil, ainda parece um absurdo, né? Infelizmente. É. Como você acha que aconteceu? Está dizendo assim, de como que a psicanálise se mantém presente, ela não morreu, né? Alguns tentaram matá-la, né? Sim. Eu não li, mas eu já ouvi falar muito, vi resenha. O Livro Negro da Psicanálise, você ouviu falar? Só o nome. Só o nome. Eu também não li. É perder tempo também. Eu não leria inteiro, não. Mas tentaram, né, demonstrar, né, que a psicanálise não tem lugar, que não é uma ciência, né? O que eu posso dizer sobre isso, né? Eu acho que a psicanálise está mais viva do que nunca, né? E ela se transformou muito, né? Porque para Freud, ela surgiu com uma metodologia clínica, né? Uma psicanálise para o tratamento do sofrimento de cada pessoa, né? Lá nas origens dele, pacientes histéricas, né? Assim, um método clínico. Mas a psicanálise, eu acho que ela virou extramuros, né? Ela virou ela tem uma relação com a filosofia, né? Que o Daniel, que é o professor de vocês, ele enveredou para esse caminho, né? Eu sou da turma dele de graduação. A psicanálise, ela, na verdade, ela se expandiu muito, né? É que nessa expansão tem o risco de desvirtuar. Todo aparelho psíquico existe para suprir as demandas do corpo. Freud define a ideia de pulsão, que seria uma demanda específica de um órgão, vinda de uma espécie de limbo entre o corporal e o psíquico, que tem uma meta a ser atingida para satisfazer-se. O aparelho psíquico é o encarregado de escolher o objeto que melhor satisfaça a pulsão, então trabalhará com representantes tanto das pulsões quanto dos objetos, o que pode culminar numa demanda pulsional representada como fome, e numa escolha de objeto representada como comer pizza. Mas às vezes, o objeto que determinamos não é bem-vindo à consciência. Pode nos causar grande mal-estar desejar tal objeto. Aí se dá o recalque. Porém, o recalque não elimina a pulsão, que continua demandando, e o recalcado continua tentando chegar à consciência. Freud também fala das maneiras em que o conteúdo inconsciente escapa do recalque. Essas formas são xiste, ato falho, sintoma e sonho. Em uma de suas primeiras obras, A Interpretação dos Sonhos, descreve o processo de formação das imagens oníricas e como todo sonho é, de algum modo, a realização de um desejo inconsciente, ou a repetição de um acontecimento que ainda não foi bem simbolizado, que ainda não recebeu o lugar adequado para que faça sentido. Nos sintomas do que não pode emergir do inconsciente, há uma repetição, algo que o corpo fala no lugar da própria fala, que é posto em ações, repetido ou atuado, ao invés de ser lembrado. Ou seja, no lugar desse conteúdo ser reproduzido em âmbito psíquico, é reproduzido em ação. Assim surge o fenômeno denominado compulsão à repetição. A resistência, né, nossa de mudar uma concepção, né, pode Bion falar muito disso também, bem, a gente resiste muito, né, você mudar uma posição sua, uma posição da libido, né, uma fixação sua, é muito difícil. Onde a pulsão se fixa um objeto, onde eu me organizo, me identifico, uma certa visão de mundo, onde eu cresci, eu chego na adolescência, vida adulta com essa visão de mundo, é muito difícil mudar. Por isso Freud falava num dos livros dele, né, que é recordar, repetir, elaborar,
que é um dos livros, né, assim, acho que emblemático da coleção do Freud, né, que você tem que reler muitas e muitas vezes. A repetição é isso, a gente repete, para quem sabe, numa situação clínica, você encontrar um ponto de mudança, que a tendência é repetir, né? Então, ao jeito que eu vejo a criança, minha relação com a realidade, a minha concepção religiosa, é um ponto incrustado. Por isso que eu acho que até hoje, embora a cultura é liberal, a cultura é muito diferente, as crianças hoje crescem de uma forma diferente, os adolescentes têm uma relação com a sexualidade muito mais livre, né? Isso traz uma outra discussão, né? Porque cai para o excesso ele traz um outro risco, né? Repressão e excesso, para Freud, podem causar fixações e traumas, né? Então, tanto a repressão quanto o excesso pode ser relacionado com um trauma, né? Mas... E continuando nessa conversa sobre a atualidade, né, que a gente vive hoje, o quanto você acha importante o embasamento biológico para o Freud? Você acredita que esse embasamento ele se mantém até hoje? O Freud veio da biologia, né? Ele era um fisiologista, né? Neurologista, e ele até fez um primeiro, que virou depois o primeiro livro da coleção, que ele abandonou, depois foi lançado, né? Que é o Projeto para uma Psicologia Científica, onde ele tentou, né, encontrar uma fundamentação em termos de neurônios, né? Então, os 3 neurônios lá. Depois ele abandonou, né? Ele foi descobrindo que não dava, a biologia não dava conta, mas como ele estava descobrindo aquilo, né? Ele estava entrando em contato, ele nunca abandonou totalmente. Até o fim da vida dele, ele foi se deparando, até que tem vários momentos nos livros dele onde ele fala: isso aqui a gente não sabe responder, mas espero que posteriores pesquisas psicanalíticas respondam essa questão. Ele barrava muitas vezes aquilo que ele não teve tempo, né, ou não foi possível compreender, se era uma falta de um conhecimento biológico, que a biologia dá conta, ou se era alguma coisa no campo do psiquismo que ele não teve tempo, que ele nem cogitou, né? Então, para ele foi importante, e eu penso que ele nunca se desencilhou totalmente, né? Não foi possível ele abrir mão. Mas hoje em dia, eu não tenho muitos estudos nessa área da biologia, viu? Mas eu não vejo como necessária, não. Eu não vejo nenhum grande psicanalista, as grandes escolas que dialogam, né, com a neurologia, que vão atrás desse conhecimento para compreender alguma experiência clínica ou psiquismo da cultura, né? Eu não vejo isso. Eu acho que esse descolamento ele foi se consolidando e ficou absoluto. A marca disso, que o Freud já apontou, é a pulsão. A pulsão, na minha opinião, é a marca, né? Não se fala mais instinto. Que é uma das críticas, até li há pouco tempo, isso que me veio na cabeça agora, né? Eu li há pouco tempo um livro de um psicanalista do Rio, né, que é lacaniano. Uma das críticas à escola, de um grupo da escola inglesa, é a manutenção do termo instinto. A tendência cada vez mais é que não se usa essa palavra, né? Embora se possa usar instinto tentando explicar que tem uma outra concepção, uma outra conotação, mas ela está marcada pelo biológico, né? Pelas outras espécies. Instinto é aquilo que está no fenótipo da espécie, né? Assim, os animais, os outros animais, né? Eles já têm um objeto pronto. Ele nasce mais ou menos com uma direção neurológica, mental, né, gênica, onde ele tem que encontrar o objeto que satisfaz a fome, que satisfaz um instinto sexual do animal. Ele tem um objeto fixo. Ele não pode, hoje eu quero comer, eu estou com fome de churrasco, eu estou com fome de chocolate. Não existe. Isso existe só no ser humano. Não que os animais não gostem, se ele vai pelo cheiro, ele pode estar inserido na cultura humana, ele consegue desenvolver umas preferências, mas ele está preso no objeto. O Freud já descobriu isso, percebeu. O ser humano não, né? A pulsão, o objeto da pulsão é contingente. Então, a pulsão é esse termo, né, limite entre o somático, que nós temos de orgânico, e o psíquico, né, que é da ordem do desejo, da relação com os outros, né, e que a pulsão é esse limite, né, e ela tem um objeto que é contingente, assim, vai depender do que meus pais ou quem me cuidar vai apresentar, como eu vou ser cuidado, então isso é aberto.
E o que abre isso é a cultura, é a inserção do sujeito na cultura, né? E essa questão da cultura, né? Que nos humaniza ou não, né? Que possa ser humanizado ou não ser humanizado também não é tão automático assim. Né? Humanizar-se é um processo, né? Também não está dado pela nossa espécie, né? Essa edição aqui legal da Autêntica, Expulsões e Seus Destinos. Ah, sim. Tem uma tradução muito ótima boa. E tem um texto inteiro falando sobre a tradução de Tribe para pulsão e porque instinto não é uma boa. Uhum. Instinto, você tem que saber o que você está lendo. Cada vez que você lê instinto no texto do Freud, você já né, você fazer uma retomada na tua cabeça do que você está lendo. A Companhia das Letras tem 10 ainda. Tem 10. São as duas melhores traduções no momento, né? Essa Autêntica é o que eu mais tenho usado, os que eles já lançaram eu tenho todos deles. É a melhor tradução, né? Na minha opinião, de alguns, eu gosto mais dela. A da Companhia das Letras, que é do Paulo de Souza, ele é um germanista, né? Então ele tem uma tradução muito precisa do alemão. É muito boa também. Uhum. Só que algumas questões ninguém entendeu bem, né? Ele nem é psicanalista. Ele optou por manter instinto e algumas outras palavrinhas lá, né? Uhum. Assim, indo contra toda uma tendência, né? Maior, né? Em geral, né? Não que alguns que não usem instinto ainda usem, mas uma tendência muito maior, já consolidado, de falar pulsão. Então, Compreendendo as Letras é muito bom também. Nos primeiros meses de vida, a criança não tem um eu a que possa se referir como si mesma. Não entende que seu próprio corpo é seu e também não entende que o exterior não é ela, pois considera tudo que é prazeroso como sendo ela mesma e tudo que é desagradável como o outro. A fase na qual se forma o eu e se discrimina o objeto é chamada de narcisismo primário. Nela, a criancinha está sendo satisfeita por seus objetos de amor e se compreende como o centro de tudo. Freud usa a expressão Sua Majestade o Bebê para descrever esse estado, ao qual o ser humano tentará retornar ao longo de sua vida, porque o tamponar sua falta constituinte, a condição de não ser completo e de ter de conviver com angústia. Outro período definidor da pessoa é o do complexo de castração e do complexo de Édipo. A castração é a proibição do desejo, algo que se coloca entre o desejante e o desejado, e pedindo sua realização. O Édipo é um longo processo no qual a criança terá a mudança de seus impulsos eróticos aos pais em sentimentos de ternura e aprenderá a lidar com a diferença. Com base nisso, escolherá seus objetos de amor futuros, terá repulsa ao incesto e se construirá o superior. Então, o super-eu seria a mistura do ideal de eu com a introjeção do outro, adquirindo um caráter julgador e por vezes punitivo. O Édipo, né, assim, como é que uma criança, né, assim, pode ter um desejo sexual, né, por quem cuida dela, né, mas aí que tá, né, o sexual não é o sexual genital, é isso que as pessoas têm muita dificuldade até hoje de separar, né. Um outro complicador é o crescimento da religião no mundo todo, como um todo também, né. Acho que a religião mais ortodoxas e de uma forma geral tem uma dificuldade também de não ajuda o ser humano a olhar com mais naturalidade para isso, né? Que o sexual não é genital, né? Não é o filho não quer ser penetrado pelo pai e pela mãe, né? Mas é um desejo sexual, né? É um afeto que passa pelo toque, pelo cuidado, né? É desejo, mas não é genital, né? Não tem ainda capacidade, né? Uma criança de 4, 3 anos de, né? Não tem o suporte biológico para isso, não tem psiquismo para isso, mas é sexual, né? E a gente vê na clínica isso até hoje, sabe? Então, assim, em termos clínicos, o Édipo, né, a relação dos filhos com os pais, o que acontece nas famílias hoje, o que as levam ao consultório muitas vezes, tá aí, o Édipo tá aí, né? Talvez, né, por uma questão de uma liberdade sexual maior na cultura, essa evolução da cultura no aspecto da relação com a sexualidade, vem de outra forma, né? Não vem com outros sintomas, né? Sim. Muitas questões de agressividade estão muito mais frequentes, né? Transferências negativas, talvez um pouco mais acentuadas, né? Uma relação de tempo de cuidado. E muito sofrido, né? Assim, ao longo da análise, o pai veio a falecer de câncer, né?
E quando ele começou a análise, nem sabia que o pai tinha essa doença, mas esse não foi esse o motivo, né? Isso foi acontecendo depois. Mas é que só reforça a questão dele ter ficado sobrou a mãe, né? O pai se foi, sobrou a mãe. Ele já tinha uma relação de alguns pontos de fixação com a mãe, né? E a mãe também tinha uma dificuldade, né? Assim, de direcionar, né? Esse excesso de estimulação que ela tinha. Ela tinha uma ternura muito excessiva, de brincar demais, apertar demais, né? E nesse excesso que parecia vir para um lado da ternura, Ferenczi fala muito bem disso, né? Da confusão de línguas entre adulto e criança. Acho que é um texto chave do Ferenczi, né? Esse livro, acho que esse texto nenhum personalista pode não lê-lo, né? Porque acho que é uma leitura obrigatória. Essa mãe, nesse excesso de estimulação lúdica, né, corporal, começou a excitar essa criança. Porque a criança pequena não tem muito claro, né, assim, a excitação da brincadeira, e quando ela passa para um registro mais do sexual, né, e isso foi criando pontos de fixação, né. E ele, nas sessões, ele desenhava, fazia desenhos de cama, né, de casinhas e tal, ele sempre com a mãe namorada, né, vai casar com a mãe, bem tradicional, né, bem comum, assim, e hoje em dia, né, isso ainda acontece, talvez não tanto quanto antigamente, né, talvez não tanto, né, porque os pais também estão mais ausentes, né, as mães estão trabalhando mais também fora, né, esse tempo de ligação e de convívio também diminuiu muito. Mas só para resumir, assim, eu acho que o Édipo acontece, né, essas expressões mais tradicionais do Édipo, né, mais comuns ainda acontecem. E esse menino, teve umas sessões que eu fiz uma interpretação que na época eu estava um pouco mais ligado a uma leitura mais kleiniana, fiz uma interpretação muito direta com ele. Já tinha um tempo de vínculo, tinha uma relação comigo já, né, uma transferência positiva estabelecida, né, ele vinha, tinha uma confiança no espaço, né, em mim, e fiz de uma interpretação um pouco mais direta, mais dura, né, justamente sobre isso, né, isso que estava ali na brincadeira eu trouxe à tona, e eu vi que foi talvez um pouco duro demais para ele, e interpretei esse desejo, né, de ficar com a mãe, namorar a mãe, de ter relação com a mãe, e que esse desejo não está proibido, né? Qual não foi a reação dele, né? Ele, na hora parecia que ele não entendeu, ficou meio paralisado, veio para cima de mim, né? E muito simbolicamente agarrou o meu pênis, com as duas mãos, estava em pé, levantado, ele agarrou e segurou o meu pênis. Foi bem nessa parte, não foi na perna, assim, coincidência ou não, mas foi muito simbólico, quando ele foi e segurou. Eu abracei, né? Conversando com ele e tal, né, tentando acalmá-lo um pouco, ele foi e soltou, se separou. Então, só para dar um exemplo, né, clínico. Depois eu reavaliei, foi um pouco, né, foi uma interpretação direta, dura, e a análise também às vezes tem esse momento, né, foi importante para ele, mas hoje eu faria de uma outra forma, não faria da forma que eu fiz, mudaria o jeito, vamos dizer assim, né, mudaria... né? Mas isso fez efeito, né? Começou a desenrolar, isso veio, né? Porque estava aparecendo no jogo lúdico, né? Estava latente, isso veio à consciência. Isso depois teve um desdobramento, né? Então, esse é um exemplo que me faz pensar que o Édipo continua, né? Agora, isso dá muito pano para manga, né? Como o Édipo está hoje, isso exige muita leitura, né? Realmente, assim, de como que ele se constitui agora. O tabu do incesto, né, essa marca, que é uma marca que está na própria cultura, né, da entrada na cultura também, isso continua, né, não vejo muito como a gente abrir mão, né, da teoria edípica para trabalhar, acho que não é mais necessário. Tem algumas discussões sobre isso, sim. Né? Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a parte prática da psicoterapia. E para isso é necessário nós compreendermos o que é a psicoterapia. Lembrando que a obra freudiana se caracteriza por reformulações significativas em diversos aspectos teóricos e em conceitos importantes. Bom, a tarefa do tratamento psicanalítico é traduzir o que é inconsciente para que se torne algo consciente.
Este trabalho operaria uma retirada progressiva das barreiras, as chamadas resistências, que mantêm as repressões e formam obstáculos para que nós não tenhamos acesso aos conteúdos reprimidos. À medida que se suspendem as repressões, removem-se então as pré-condições para a formação dos sintomas. Desse modo, o conflito patogênico se transforma em um conflito normal, e para este pode ser finalmente encontrado algum tipo de solução. A modificação psíquica fundamental que o tratamento elicia é proporcionar condições para que as forças psíquicas possam, então, confrontar-se diretamente e travar sua luta em um território idêntico, o consciente. Tornar consciente algo que até então se encontrava inconsciente, remover repressões e desfazer as barreiras psíquicas que impedem o acesso ao material conflitivo. Freud concebia o setting analítico como um local específico para que a relação terapêutica se desenvolvesse, e é composto por um conjunto de elementos que podem ser compreendidos como variáveis independentes, que devem permanecer sob controle para assegurar o êxito do tratamento, sendo estes o analista, o paciente, o tempo, o dinheiro, a regra fundamental e a atenção flutuante. O campo analítico propicia a expressão de conteúdos do mundo interno do paciente que, em geral, nunca encontraram um acolhimento anteriormente. Na relação com o analista, evidenciam-se não só conflitos que nunca foram elaborados, buscando então uma possibilidade de elaboração, mas também se vivem experiências novas. Ou seja, cria-se um campo de reconstrução de aspectos danificados do self e também um campo de construção de condições internas para lidar com a própria vida psíquica, que nunca haviam sido construídas antes. Essa dinâmica está incluída no campo conceitual da transferência. No setting terapêutico, além da dinâmica entre o analista e o paciente, está incluindo também o conjunto de condutas e acordos que o analista estabelece ao paciente, como um contrato analítico. Nas primeiras sessões são coletadas informações sobre o paciente e seu histórico e é realizado o contrato analítico, o que se refere aos valores, como pode ser realizado o pagamento, como funcionará em relação às faltas, às férias, às reposições e como será o decorrer do tratamento. No setting está incluído o paciente, o qual apresenta uma demanda, e do outro lado encontra-se o analista. Ambos se encontram dentro de uma sala fechada. O fenômeno que ocorre dentro do setting inclui o discurso do paciente através da fala, gestos e também atuações, como a maneira de se comportar, externalizando seu sofrimento. O trabalho do analista é empreender o que está sendo externalizado pelo paciente através da escuta analítica, utilizando base teórica e também um supervisor para auxiliá-lo. Estes elementos estabelecem uma escuta qualificada para que seja possível interpretar o inconsciente deste paciente, ou seja, os conteúdos de sua fala e esclarecer a situação ao paciente. Bom, então para a gente finalizar aqui a nossa conversa, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o setting terapêutico, incluindo até a utilização do divã, se você faz a utilização, o que você acha disso, a questão da precificação do nosso trabalho e também da associação livre, né, e a sua importância. Tá. Vamos começar pelo preço, que é bem complexo, né, é assunto delicado. O preço em psicanálise, na raciocínio que eu sigo, né, que não é só meu, mas eu compartilho, é subjetivo. Você pode ter, por exemplo, um preço mínimo que você considera que é o teu trabalho, e você pode ter em cada cliente ou cada paciente, numa primeira entrevista, nas primeiras entrevistas, você ouvir, né, ver como é que você é tomado por aquele paciente, o que ele te mobiliza, o que ele desperta, o interesse, né, de aprofundar, o interesse de analisar aquela pessoa. Isso tudo pode entrar na conta. Às vezes é um paciente que, né, se sente que uma empatia maior, que te dá traz uma questão até intelectual de trabalho. Você, por exemplo, pode equacionar isso em um paciente que tem uma questão financeira mais comprometida, você equaciona isso para propor um valor que para ele seja mais acessível, por exemplo. Você tem outros ganhos com isso também. Esse é um raciocínio que às vezes eu uso.
Hoje eu procuro trabalhar com valor mínimo, né? Eu acho que hoje o meu trabalho ao longo dos anos foi evoluindo. Eu tento estipular um valor de referência pela cidade. Eu uso uma referência que estão cobrando aqui na cidade, o pessoal da psicanálise, da minha geração também, claro, né? Imagina da minha idade ali, da minha formação. Claro, não me equiparo com, por exemplo, a Luísa Alckmin, que foi minha supervisora, né? Que tem mais de 60 anos, né? Assim, é um top na cidade, que eu recomendo. Lógico, o valor é mais alto. Então, assim, é uma referência de bom senso, dentro da realidade, por exemplo, da cidade que eu moro, onde eu trabalho, mas há um espaço de negociação com cada um. Então, até que um valor de um cliente, eu até falo quando um paciente meu indica para um outro, até falo isso, olha, cuidado na hora de indicar para falar o valor que você paga, porque isso não é garantia. Porque o valor que eu tenho com você é da nossa relação. Então, assim, agradeço a indicação, mas cuidado com essa... mas eu pago baratinho, não fala, procura o Rafael lá. Eu pago mais barato que o outro. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Tá? Então, tem essa flexibilidade com cada caso, procurando ter uma referência aqui da minha realidade da cidade, né? Eu já tive mais... começo trabalho, lá mais atrás, claro, começar com valores mais baixos, né? Para ter uma clínica mais movimentada, para poder crescer, trabalhar, aprender. Com o passar dos anos, eu imagino, pelos colegas, pelo que eu vejo, que é um pouco comum, né? Você vai, talvez, estudando mais, sofisticando mais, você vai encarecendo também a tua hora analítica, né? O teu honorário. Então, é uma tendência, né? Também estou nessa tendência, claro, né? Acho que isso também é natural. E hoje eu tenho um valor mais alto do que era no meu começo do trabalho, né? Quando era recém-formado. Então, eu vejo mais ou menos assim, né? Eu procuro deixar, por exemplo, quando eu estou com a agenda um pouco mais flexível, deixar alguns horários, para alguns pacientes, um pouco mais flexível. Quando eu estou com uma agenda assim, já com bastante pacientes, que já estou com horário com valores mais flexíveis, eu procuro ter um equilíbrio das minhas contas, um equilíbrio do que eu preciso ganhar para continuar estudando, né? Eu tenho casa, tenho uma filha, né? Assim, eu tenho minhas contas também, né? Assim, eu uso esse equilíbrio da minha agenda. Eu estou assim, em período com pacientes que estão pagando valor integral e às vezes aí eu abro para atender um mais social, entre aspas, né? Que não é social para a gente, né? Às vezes o paciente paga aquilo que para ele é muito puxado, né? Que acho que esse é um ponto da técnica para fechar o valor. Isso é fundamental, agora que eu lembrei também. A análise não pode ser barata para ninguém, na minha opinião. A análise custa caro para a tua realidade. Então, me procura alguém que tem X salário, está numa situação de desemprego, vive de alguma bolsa, sei lá, mas ele vai pagar um valor X que para ele é um investimento, é um dispêndio, né? Eu não atendo de graça, por exemplo. Ou para um valor simbólico demais, assim. Hoje eu não faço mais, antigamente eu fazia mais. É uma sensação, assim, de uma conversa, de um valor que para ele ou para ela seja um investimento. Então é caro nesse sentido, tem que ser caro. Tem a sua opinião, entendeu? Mas caro para cada um, né? Não é um caro único, né? R$200, sei lá. Não. Faz sentido? Acho que isso é da técnica, isso tem a ver com a técnica, né? Isso tem uma influência, uma interferência no tratamento, na relação daquela pessoa com o dinheiro, de como ela trata o tratamento dela, né? Como ela cuida do processo dela, né? Se é barato demais. Também, se ela sentir que está puxado, é uma relação com o dinheiro, ela traz isso para transferência, né? Você está cobrando muito, não dá para tirar mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, mas que eu não posso pagar. Você vai me querer ou não vai me querer? Isso abre uma série de possibilidades transferenciais, né? Alguns que brigam, ficam bravos, que quer que você diminua, outros falam, bom, eu posso pagar isso. Você me quer ou você não me quer? Então, você tem duas variáveis principais, né? Que é a variável da histeria, de fazer o outro desejar, e do neurótico obsessivo, né? Que vai botar o dinheiro, vai fazer o dinheiro dele pagar quanto ele quer, você tem que abaixar o seu, né? Em relação mais pela hostilidade, e não pelo desejo de fazer o outro querer você, né? Então, percebe, isso é muito importante, né? Muito legal para o trabalho. Isso já dá um meio caminho aí, porque aquela pessoa precisa analisar. Então, divã indispensável, né? Divã é impressionante como o divã, até hoje, ele tem uma função assim, fundamental, né? Assim, você vê isso, você sente isso.
ele muda muito a posição da pessoa em relação à análise, associação livre, né? Ele é muito interessante, muito legal. Não é só um detalhe na sala, né? Não é só fugiu a palavra, né? Freud falava também, não é um adendo assim na sala, né? Mas não é todo mundo que usa. Eu vejo o divã caso a caso. Tem pessoas que eu demoro para oferecer e para sugerir, outros é logo você fez a primeira entrevista, segunda entrevista, aceitei o paciente em terapia, em análise, eu já proponho divã de cara. Então isso é variável também, sabe? Eu levo alguns casos para supervisão, né? Mas assim, em linhas gerais, um indicador disso é o nível de angústia do paciente que chega, nível de comprometimento, o risco de atuação, né? Assim, pessoas com muita ideação suicida, muito angustiadas demais, paciente psicótico, né? Psicótico não vai para o divã, né? Não vai no divã, é frente a frente. E esses casos assim mais chamam, né? Entre aspas, borderlines, né? Pacientes com estrutura muito limítrofe, fica assim, estão numa fase mais sensível, né? Mais à flor da pele, com muito sofrimento, aí não é muito indicado. Eu fico na poltrona, mais frente a frente, que isso é um componente, vamos dizer assim, unicotiano, que eu uso um pouco da minha escuta, né? Que é um paciente muito regredido, ou você vê que está muito em risco, né, de uma atuação, de fazer algo, o frente a frente dá uma contenção maior, uma continência maior, tem uma presença minha, né, do terapeuta, e isso às vezes é necessário por um tempo, né, ou por mais tempo. Então aí você não deita. Agora nós vamos abordar sobre a cura pela fala. O método proposto pela psicanálise tem a sua origem na escuta do sujeito que sofre. Por isso, é imprescindível que essa escuta analítica se desdobre numa escuta de si. Foi assim que a interpretação dos seus próprios sonhos, iniciada antes mesmo da análise dos sonhos de seus pacientes, permitiu que Freud adentrasse na complexidade do inconsciente e o seu funcionamento. Este fato, por si só, já constitui uma quebra de paradigma no campo das ciências, na medida em que ele próprio se implica no processo de construção da sua teoria, passando a olhar para dentro de si mesmo. Por meio da fala, é dada ao paciente a oportunidade de se conectar com ideias recalcadas que produzem os sintomas atuais. Assim, ele passa a ter uma nova compreensão desta memória. Supõe-se que, na medida em que o paciente mantém ideias recalcadas de eventos ligados ao passado, esse passado torna-se presente, uma vez que é constantemente atualizado através dos sintomas. Quando a reação é reprimida, o afeto permanece ligado à lembrança e produz o sintoma. Foi em uma das sessões com sua paciente M que Freud percebeu que deveria deixá-la falar livremente, quando ela própria sugeria que ele a deixasse falar sem interrompê-la com perguntas. Delineava-se então a associação livre que, nos anos posteriores, passou a ser considerada a regra fundamental da psicanálise. Segundo Freud, a livre associação permitia atingir com maior facilidade os elementos que estavam em condições de liberar os afetos, as lembranças e as representações. Quando o paciente passa a se interessar por tudo que se relaciona com a figura do médico, atribuindo a isso por vezes maior importância do que a demonstra por suas próprias questões, parece se desviar da sua própria doença. Estamos, então, diante de uma relação transferencial. É esse tipo de relação muito especial que sustenta o trabalho de análise. Geralmente, no início do tratamento, nós observamos um vínculo muito agradável na situação analítica. O paciente se mostra entusiasmado com a pessoa do analista, o supervaloriza, é amável e reage de modo favorável às interpretações, se esforçando para compreendê-las e se deixando absorver pela tarefa. A livre associação, assim como o material mnêmico, aparece em abundância. Além da relação cordial que prevalece durante o trabalho, ocorre uma melhora objetiva em vários aspectos da doença. Estamos em plena vigência de uma transferência positiva. A transferência positiva é um fenômeno que facilita o processo analítico.
torna o paciente mais suscetível à influência do analista por nutrir por ele um sentimento de empatia, respeito e admiração, que o faz baixar as resistências e se esforçar por associar livremente. Essa relação amistosa, entretanto, não perdura indefinitivamente. Logo, surgem dificuldades no tratamento, que se revelam de diversas maneiras, refletindo-se na impossibilidade de o paciente continuar seguindo a regra fundamental. A transferência, segundo Freud, pode emergir como uma exigência intensa de amor, de atenção, reconhecimento ou sob formas mais moderadas, como o desejo de ser recebido como filho predileto, de ser alvo de uma estreita amizade, etc. Quanto mais crus, isto é, menos sublimados, forem os impulsos transferidos, mais próximos estaremos de uma expressão não elaborada do conflito original, vinculados aos objetos primários, e via de regra impossível de ser satisfatoriamente resolvido. Freud logo diferencia uma forma de expressão da transferência, a transferência hostil, também chamada de negativa, e assevera que é principalmente com ela que o analista deve se preocupar, porque este tipo de vinculação reflete de forma direta a resistência ao trabalho analítico. Concluindo, então, na sua definição clássica, a transferência é um termo que designa o processo pelo qual o paciente revive e reatualiza no relacionamento com o analista experiências emocionais vividas originalmente na relação com os pais, sem disso se dar conta. É reviver protótipos infantis de caráter inconsciente, sentidos como atuais e que podem ser desvendados no processo analítico.